Olá, pessoal. Você sabe se o valor que você está pagando de imposto, esses impostos que surgem todo início de ano, esse valor está correto ou não? Principalmente o IPVA e IPTU. Pois é, o vídeo de hoje destina-se justamente a explicar como é que se calcula esses impostos, se você está pagando correto ou não. Nós vamos tratar do IPVA e do IPTU. Vou compartilhar aqui a tela. Em primeiro lugar, antes de entrar propriamente dito no cálculo do imposto, eu vou explicar alguns assuntos básicos de direito tributário para que possa explicar de forma melhor, para que vocês possam compreender melhor como é que se dá essa cobrança desse imposto. Então, em primeiro lugar, existe uma coisa chamada fato gerador. O que é um fato gerador? É um fato que, quando previsto em lei, ele autoriza a instituição à cobrança de um determinado imposto. Então, a primeira coisa é saber o que é incidência, o que é não incidência e o que é isenção. Aí sim, se a gente superar esses três itens, a gente pode entrar na questão do tal. Então, em primeiro lugar, o que é a incidência? A incidência é, como o IPVA aqui no Rio de Janeiro, deixa eu arrastar a tela para o lado, esse imposto do IPVA, ele incide sobre a propriedade do veículo automotor, cujo proprietário seja domiciliado ou residente no estado do Rio de Janeiro. Então, se você tem um veículo e você reside no Rio de Janeiro, esse veículo é registrado no Rio de Janeiro, você tem que pagar. O fato gerador ocorre no primeiro dia útil do ano, ou na data de aquisição desse veículo, se for um veículo novo, ou então quando você traz esse veículo de outro estado, de outra jurisdição para o Rio de Janeiro. E aí você tem que analisar se esse imposto foi efetivamente pago lá ou não, para ver se tem que pagar algo a mais aqui. Então, a primeira coisa para saber se você tem que pagar um imposto ou não, é analisar a questão da não incidência. E a não incidência, ela é dividida em 6 itens. Em primeiro lugar, não incide um imposto, o IPVA, sobre o veículo de propriedade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos templos de qualquer culto e dos partidos políticos e de suas fundações. Esses 3 incisos também são previstos na Constituição. E a não incidência, quando ela é prevista na Constituição, ela recebe o nome de imunidade tributária. Além disso, aqui na legislação do Rio de Janeiro, também não incide o IPVA sobre os veículos pertencentes às entidades sindicais de trabalhadores, às instituições de educação e assistência social sem fim lucrativo, e os veículos pertencentes à empresa pública estadual custeada com recursos do Tesouro Estadual. Bom, se o veículo que está sendo analisado ele não se enquadra em nenhuma dessas 6 situações, ele não é agraciado com a não incidência. Ou seja, então, o ente público, no caso o Estado, ele pode instituir e cobrar o imposto. Mas não basta só isso, a gente precisa identificar se existe alguma lei específica que concede a isenção do imposto sobre esse veículo. Uma coisa é a não incidência, quando o ente público ele não pode nem instituir e nem cobrar o imposto. Outra coisa é a isenção, porque o imposto já é instituído, aí ele não vai ser cobrado por causa de uma lei específica. Então vamos analisar aqui a questão da isenção. Em primeiro lugar, estão isentos do pagamento do IPVA os veículos pertencentes à missão diplomática ou consular. Em segundo lugar, os veículos que ingressaram no país conduzidos por estrangeiros. Por exemplo, um turista da Argentina vem conduzindo seu veículo, ingressa no Brasil, chega aqui no Rio de Janeiro, esse veículo ele não vai ser cobrado o IPVA desse veículo. Outro item são os tratores e máquinas agrícolas. Outro, veículos de pessoas com deficiência, embarcação pertencente a pescador e utilizado para esse fim, não basta que ele pertença a ele, senão ele poderia ter uma lancha de luxo, e aí não utiliza para pesca, ele não pagaria o IPVA. Né? Veículos com mais de 15 anos de fabricação, os táxis pertencentes a profissionais autônomos, ou que sejam objeto de leasing utilizado por estes, e às vezes o taxista ele não comprou o veículo e ainda está pagando lá o leasing, mas esse veículo já é abrangido pela isenção. Ambulâncias pertencentes a instituições sem fins lucrativos, veículos pertencentes a associações de pessoas com deficiência, vans, combis e outros similares pertencentes a cooperativas destinadas ao transporte complementar de passageiros, e o veículo de transporte escolar devidamente legalizado. Não basta ser, eu pego o meu veículo particular, boto para utilizar como transporte escolar, mas não legalizo, esse veículo tem que pagar IPVA. Então, se a gente analisa aqui, ocorreu o fato gerador, que é a propriedade do veículo no dia 1º do ano,
esse veículo ele não está acobertado pela não incidência e não tem uma lei específica que concede isenção, então todo esse veículo que não tem a incidência, a garantia da nem isenção, ele terá que pagar o IPVA. Aí nós vamos chegar, então, ao cálculo do IPVA. Como é que se calcula o cálculo do imposto? Voltando aqui a tela. Primeira coisa, basicamente, o cálculo de imposto é a multiplicação da base de cálculo pela alíquota. Mas o que é a base de cálculo? A base de cálculo ele vai ser o valor venal do veículo. Mas o que é o valor venal do veículo? O valor venal, por definição, é um valor onde um veículo seria comprado e vendido no mercado. Então, um veículo novo é o valor que consta da nota fiscal. E um veículo usado é o valor que consta na tabela publicada pela Secretaria Estadual de Fazenda anualmente. E aí a gente vai analisar a alíquota. A alíquota ela tem diversos itens que vão desde o imposto de 0,5%, que são os veículos utilizados para locação ou veículos alimentados exclusivamente com energia elétrica, até 4%, que são os veículos automotores de passeio. Então, aí, cada item, são vários itens para não tirar o tempo de vocês. Vocês podem analisar, consta no artigo 10 da Lei 2877/97. Então, todas as alíquotas estão aqui. Então, se você teve o fato gerador de possuir o veículo no dia 1º do ano, se você não tem uma regra de não incidência que o imposto não incida sobre esse veículo, se você não tem uma lei específica que isente esse veículo do pagamento, ele vai ter que ser pago o imposto. E aí, a base de cálculo é o valor venal desse veículo, multiplicado pela alíquota. É uma situação bem fácil, a situação do IPVA. Nós vamos agora falar do IPTU, e aí complica um pouco mais. O IPVA era tranquilo. Com relação ao IPTU, aí complica um pouco. Em primeiro lugar, o IPTU é o imposto predial e territorial urbano, ou seja, é um imposto que se divide em dois. A primeira parte do imposto é o imposto predial, é um imposto que incide sobre edificações, que são os imóveis construídos. A segunda parte é o territorial urbano, que incide sobre os imóveis não edificados, ou seja, sobre os terrenos. Então, ele incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse desse bem. A propriedade é quem adquiriu esse imóvel através de uma escritura de compra e venda ou outra forma legalizada de aquisição. O domínio útil são aquelas pessoas que têm a enfiteuse, que é um terreno de marinha que paga foro, caldêmio. E a posse é aquele que adquiriu esse imóvel através de uma cessão de direito ou que simplesmente entrou num terreno, se apossou desse terreno e não tem uma escritura. E aí nós vamos ter que analisar, como a gente analisou lá na questão do IPVA, para a gente chegar até o pagamento do imposto, primeiro a gente tem que analisar a incidência, tem que analisar em segundo lugar a não incidência, se existe algum dispositivo legal que proíbe a instituição e a cobrança desse imposto, e passando por isso, se tem alguma lei que isenta o pagamento desse imposto. Para aí sim, se não tiver uma opção de não incidência ou de isenção, aí sobre a propriedade, posse ou domínio útil vai ter que pagar o IPTU. Então, o primeiro item que a gente vai analisar aqui é a questão da não incidência. E não incide o IPTU sobre o patrimônio e serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos partidos políticos e das suas instituições de educação e assistência social, e sobre os templos de qualquer culto. Ou seja, a legislação municipal do IPTU, ela reproduz os itens que estão previstos na Constituição, ou seja, a não incidência prevista na Constituição, ela tem o nome de imunidade tributária. Então, vamos analisar, então, a questão se esse imóvel, ele não pertence, repetindo, à União, Estados, Distrito Federal e municípios, aos partidos políticos, instituições de ensino ou de assistência social, ou templos de qualquer culto, vai incidir o imposto. Então, a gente vai analisar a questão da isenção. Se existe alguma legislação que isenta esse imóvel do pagamento do imposto. Então, a isenção está prevista no artigo 61, incisos 1 a 33. Como são 33 incisos,
Eu vou deixar na descrição do vídeo um resumo desses tópicos. Então, passando pela não incidência e a isenção, se esse imóvel não for agraciado com a não incidência ou com a isenção, ele terá que pagar o imposto. E aí é que vai complicar. Como é que se chega ao valor do imposto? Em primeiro lugar, o imposto, como a gente já falou, ele é produto da multiplicação da base de cálculo pela alíquota. E aí, qual é a base de cálculo? A base de cálculo ela vai se dividir em duas etapas. Primeiro, sobre os imóveis edificados, é aquele imposto territorial, e, em segundo lugar, sobre os imóveis não edificados, que são os terrenos. E o valor venal do imóvel é um valor estimado pela prefeitura. Como é que se estima esse valor? A prefeitura vai levar em conta a localização desse imóvel. Por exemplo, o imóvel que está localizado na Barra da Tijuca vai ter um IPTU mais caro do valor do imóvel com as mesmas características e dimensões do imóvel, por exemplo, da Jacarepaguá. Ele vai levar em consideração o preço das alienações. Então, assim, se existe um preço comumente utilizado de compra e venda de imóvel naquele determinado bairro, esse parâmetro vai ser utilizado pela prefeitura como uma estimativa. Em segundo lugar, a situação do imóvel. Se ele é um imóvel que está de frente para o logrador, se não está de frente para o logrador, se está numa vila, se está encravado, se tem alguma dificuldade. Ele vai levar também em consideração a declaração do contribuinte, porque o contribuinte, quando ele faz a venda do imóvel, quando existe a compra e venda desse imóvel na escritura, ele declara o valor desse imóvel. E quando ele se declara esse valor do imóvel, essa declaração esse valor serve como base de cálculo para o cálculo do ITBI. E outros dados levados em consideração pela prefeitura. E aí o valor venal da unidade edificada ele vai seguir alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? Vai ser o cálculo da área, vezes o valor unitário padrão, que pode ser o valor unitário padrão para apartamento, casa, sala comercial ou loja, e vai ser multiplicado também por fatores de correção, porque o mesmo imóvel na mesma rua, se tiver algum fator que diferencie de outro imóvel, esse imóvel diferente vai ter um cálculo diferente, um valor venal diferente. E aí, nós temos o valor unitário padrão. Vão ter fatores de correção e ocupantes de baixa renda. Os imóveis destinados a ocupantes de baixa renda, ele vai ter um outro fator de correção mais barato ainda. O valor unitário padrão, as coisas vão complicando. Porque o valor unitário padrão para apartamentos e para casas, lojas e salas comerciais estão previstos na tabela 16A. E os fatores de correção, eles vão levar em consideração a idade, prevista na tabela 4A, 4B e 4C, a posição, se ele é de frente de fundo de vila e gravado, previsto na tabela 2, e a sua tipologia, se é residencial ou não, está na tabela 3 e na tabela 5A. Esse é o primeiro valor venal da unidade edificada. Já o valor venal não edificado, ele tem uma regra um pouco diferente. Normalmente ele é o valor de compra e venda à vista. E ele vai ser igual a testada à vista, é a metragem da frente do terreno, multiplicado pelo valor unitário padrão territorial do logrador e por fatores de correção. E aí, para não ficar tão simples, o fator de ajustamento do terreno, a testada à vista leva em consideração o fator de ajustamento do terreno ao lote padrão, na tabela 6, o valor VO, que é o valor do método linear da testada do lote padrão, ou seja, aquela metragem de frente do terreno, e também fatores de correção para unidades não edificadas, que vão levar em consideração a situação do imóvel, tabela 7, restrição legal na tabela 8, ou seja, se existe alguma faixa não edificante proibido de construir naquela natureza, então, se é proibido de construir, ele não pode cobrar um imposto caro. Projetos de alinhamento vai levar em conta a aceleração topográfica, se é um imóvel plano, se é um imóvel incrustado na ribanceira, e também questões de drenagem, por exemplo, se aquele logrador ele sofre com questões de inundações, então esse imóvel nessa região ele vai ter um custo mais barato. E aí, passando pela base de cálculo, a gente chega à questão da alíquota. E aí nós temos alíquotas para o imposto predial, que é aquele imóvel construído, e alíquotas com imposto de propriedade territorial urbana, ou seja, imóveis que não são construídos, são terrenos. E para unidades residenciais, a alíquota é o de 1%, e unidades não residenciais, o imposto é de 2,5%. E com relação ao imposto sobre a propriedade do terreno, ele é de 3%.
E por que ele é mais caro? Porque é a questão da função social. Você não basta ter um imóvel, um terreno, e não construir nada dele para dar uma destinação, para dar uma moradia para alguém, ou para você próprio, para você alugar. Então, se você, a questão social, ela incide nesse item para quê? Para forçar que o proprietário ele construa no local. Então, basicamente, são essas as questões relativas ao cálculo do valor do imposto, que é uma questão mais complexa do IPVA. O IPVA é bem simples, né? Você pega a base de cálculo e multiplica pelas alíquotas cabíveis. Aqui na questão da base de cálculo e da alíquota, a base de cálculo aqui do IPVA, do IPTU, desculpa, é muito mais complexa, né? Então, gente, espero que tenham gostado. Se gostaram, peço a gentileza de curtirem, compartilharem e se inscreverem no meu canal. Um grande abraço a vocês.